Bora então para a nossa próxima aula, vamos continuar o nosso capítulo 2, no qual até esse momento a gente fechou a questão do nosso mindset, como que é a ideia de que, da última aula que a gente teve, é trazer um pouquinho mais sobre a nossa mentalidade de testador ágil. Então é muito importante, se você perdeu essa aula, volte lá e veja, porque ela, não só a última aula, mas as últimas 3 aulas praticamente, a gente discutiu e desmembrou um pouquinho mais sobre esse tópico dentro do livro, que fala sobre o mindset, né, a mentalidade de um testador ágil. Esse capítulo, como o próprio título diz, né, que são os 10 princípios dos testadores ágeis, ele começa tendo primeiro uma introdução a respeito do que seria um testador ágil e o que rege, ou, na verdade, qual é a mentalidade de um testador ágil. Essas foram basicamente as aulas iniciais desse capítulo. E hoje, de forma definitiva, a gente vai entrar de fato nesses princípios. Se uma vez a gente entendeu o que é um testador ágil, uma vez a gente entendeu o que precisa ter na mentalidade de um testador ágil, então agora a gente parte para de fato entender os princípios que regem as nossas atividades. E eu entenda uma coisa, se nós até o momento nós falamos que testadores ágeis vai envolver a questão de nós não limitarmos as nossas atividades, mas sempre explorarmos caminhos, jeitos que nós podemos contribuir com a qualidade, seja em nível de negócio, seja em nível muito mais técnico, como nós temos visto ao longo dessas aulas. Então, todos esses princípios, eles vão se aplicar em quê? Nisso. Todos esse princípio vão nos ajudar, então, a ajudar nossos times em relação ao negócio, ajudar o nosso time a entregar com qualidade, ajudar o nosso time em como nós podemos melhorar com nossas habilidades técnicas. Cada vez mais nos aprofundarmos a mais. Então, quem tiver com o livro, siga com a gente para o tópico que vai ser assim, aplicando os 10 princípios ágeis e os valores. Basicamente essa ideia. E praticamente nessa aula aqui hoje, eu quero abordar, ou tentar abordar, os 2 primeiros princípios, que são basicamente a questão de feedbacks e a questão de entregar valor para os nossos clientes. Beleza? Então a gente vai navegar aqui. Primeiro ponto, ou como a Lisa e a Janete elas começam esse tópico, é colocar a importância onde? Nos indivíduos. Porque a gente está falando de construção de software. Só que para construir software nós precisamos de pessoas. E trabalhar com pessoas às vezes, difícil. Às vezes a gente precisa desenvolver certas habilidades, a gente precisa entender como que as pessoas pensam, precisa entender como que as pessoas trabalham, como que a gente pode explorar tudo isso, para que juntos, como time, a gente pode entregar esse valor para o nosso cliente. Como a gente pode resolver os conflitos, como a gente pode lidar com os conflitos. Quando ou o outro é o problema, quando eu sou o problema. Então a gente tem várias coisas aí que a gente precisa entender, nessa questão. Então por isso que ela vai começar então esse tópico dizendo que indivíduos eles têm um grande impacto no sucesso do projeto. Se nós não tivermos indivíduos comprometidos com a entrega ou a melhor entrega daquele projeto, tenho certeza que vai ser um fracasso. Se nós não tivermos como time juntos, colaborando para entregar o nosso melhor projeto com qualidade, nós não vamos conseguir atingir o sucesso que nós tanto precisamos. E nós, como QAs, se nós não estivermos jogando junto com o time, a gente não vai conseguir ajudar o time a entregar um projeto com sucesso, um projeto com qualidade, que atenda às necessidades dos nossos clientes, de negócio, seja em nível mais técnico, e etc. Então, é interessante que nós consigamos, então, ter um time que consiga performar bem junto, consiga lidar com todas essas facetas dentro do desenvolvimento de software. Então é importante que a gente tenha essa visão. E ela vai falar que o time é mais do que apenas membros individuais. Isso que é interessante. Um time é formado por membros individuais, mas um time é mais que isso. Porque se a gente frisar somente nos membros individuais, a gente vai individualizar as entregas do nosso software e, consequentemente, nós vamos individualizar certos aspectos que não deveriam ser individuais, como a qualidade, por exemplo. Ou a nossa preocupação de entregar um valor para o nosso cliente. Isso não diz respeito a um indivíduo em si. Nós somos indivíduos, cada um tem suas habilidades, cada um tem suas características. Como nós utilizamos então as suas individualidades, suas características e as suas habilidades para que juntos, como um time agora, nós entregamos com sucesso. Essa é a ideia.
Então é dentro do time a gente tem uma multiforme, se pode dizer assim, né, uma multiforme, de pessoas, no qual cada um pode contribuir em jogar junto para a gente entregar aquele software de qualidade. Então, um time é muito mais que indivíduos sozinhos. Um time é um time que de fato joga com suas habilidades. É que nem um time de futebol, time de handebol, cada um tem a sua posição, cada um é específico naquilo. Nós estamos como alvo fazer aquele gol, não importa a estratégia do adversário, não importa a concorrência, a gente quer entender como que adversários jogam, como que eles se comportam, para nós montarmos a nossa estratégia juntos como time, cada um na sua respectiva posição, produzindo as suas habilidades, a gente possa ajudar o time então a entregar com qualidade, basicamente. Cada um com suas habilidades vai fornecer para a gente outputs que são essenciais para a qualidade. Como que o negócio então consegue produzir coisas, artefatos que vão nos ajudar a desenvolver o software? Como que o desenvolvimento, então, vai nos ajudar a dar vida a essa regra de negócio, para que nós consigamos entregar aquela versão daquele software para os nossos clientes? Como que o time de qualidade, então, pode disseminar esses aspectos de qualidade para todos os times, para que no final a gente tenha um produto de fato bom nas mãos dos clientes? Como que a arquitetura pode nos ajudar em suas habilidades, para que juntos com o time a gente possa entender o negócio, esse negócio possa ser implementado com qualidade e no final tá na mão dos nossos clientes. Percebe? É basicamente essa a ideia. Então a gente somos mais que indivíduos, mas dentro das suas características e habilidades, nós conseguimos entregar, então, um software bom. Ela vai dizer assim, ó, os valores ágeis, né, e os princípios, valores e princípios ágeis, eles promovem o foco nas pessoas envolvidas no projeto e como elas interagem e se comunicam. Então, todos esses princípios que nós vamos ver ao longo agora, esses 10 princípios do testador ágil, ou sendo muito mais abrangente, quando a gente fala dos princípios ágeis em si, a gente vai falar que pessoas são mais importantes que processos, etc, etc. A ideia de que pessoas, com as suas interações, as suas comunicações, elas vão ser muito importantes para promoverem o quê? Esse sucesso desse projeto. Então, quando a gente trata, então, de um time que está trabalhando junto, é importante que a gente frise aonde? Na nossa interação e na nossa comunicação. Isso aqui já é uma pitada para nós QAs. Aí eu vou puxar agora para o nosso lado. Nós estamos dentro de um time ágil. Eu nem vou falar sobre time ágil, porque eu acredito que essa característica ela explode para qualquer tipo de processo de metodologia de desenvolvimento de software, tá? Mas nós estamos dentro de um time, fazemos parte desse time, nós nos envolvemos com as pessoas dentro do time. É interessante que nós QAs consigamos o quê? Interagir com essas pessoas e nos comunicar com essas pessoas. Muito contrário do que nós ficarmos isolados no nosso universo, ou construímos o quê? Uma barreira entre o time que desenvolve e o time que testa, e a ponte daqui para cá é somente um output de uma versão de um software que eu tenho que testar, por exemplo, e eu não importo com as pessoas que estão desenvolvendo esse software. Não importo com as pessoas que estão escrevendo essas stories. Eu não importo com as pessoas que estão codando. O importante é chegar a essa documentação, o importante é chegar a essa versão desse código para que eu possa fazer o meu trabalho, percebe? Isso não é interação, não é comunicação. A ideia então como nós que pra gente que é AIS, é fazer com que a gente se interaja então com as in-áreas que fazem parte. Aí dependendo do projeto pode ter mais áreas ou menos áreas, mas é interessante que a gente consiga interagir com as áreas. Como que eu converso com o meu PO, por exemplo, sobre regras de negócio, sobre requerimentos, requisitos que são importantes para os nossos usuários. Como eu converso com o meu PO, com o meu PM, Product Owner e Product Manager, sobre problemas de features que já existem, que estão em produção. Como que eu coloco um insight bem importante que eu tenho da visão dos nossos clientes que estão utilizando o nosso aplicativo, que possam servir de insumos para negócio e para produto. Estou interagindo, estou comunicando. Como que eu dou feedback, por exemplo, em relação a uma branch que foi testada, e que não corresponde àquilo que foi desenhado para o meu desenvolvedor? Como que eu converso, interajo e me comunico com os meus desenvolvedores, a fim de que eles possam pensar também sobre qualidade na hora que eles estiverem codando e pensarem na testabilidade em si, ou até mesmo nos tipos de testes que eles podem estar desenvolvendo? Como que eu me preocupo, então, com a segurança e coloco outputs que são importantes ou ideias que são importantes para o time de arquitetura ou para o time de desenvolvimento, para frisarem sobre certos aspectos de segurança, acessibilidade, usabilidade,
chamar o time, por exemplo, de UX design para a gente se comunicar e ver como que a gente vai fazer um trabalho de usabilidade. Estamos interagindo, estamos me comunicando. Entende? Não tem como nós QAs termos o sucesso, primeiro do nosso papel, daquilo que nós desempenhamos nas nossas atividades, e que consequentemente pode ter um impacto na entrega daquele produto, se nós não estamos interagindo, nós estamos nos comunicando. Como que nós QAs queremos ser a liga em todo o time em relação à qualidade, se nós não interagimos e nós não comunicamos? Como que nós QAs queremos disseminar essa cultura de qualidade para os nossos times, se nós estamos presos ainda nas nossas bolhas e não conseguimos dialogar com outras áreas? O que a gente só faz é bug, 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 problema, problema, problema. Cara, isso não é, pô, interagir e comunicar. Interagir e comunicar significa algo vivo, algo dinâmico, não é algo responsivo. Mas eu jogando junto com os meus times para produzir meios pelos quais nós vamos conseguir entregar produtos com qualidade. Isso é interagir, comunicar. Então já fica com uma coisa bem importante aqui. Então, baseado nisso, nessas interações, indivíduos que são importantes dentro do time, a gente vai seguir então para os princípios que são importantes que testadores ágeis eles precisam ter. E aqui é interessante. Não é eu acredito que não é uma lista exaustiva, mas eu acredito que é uma boa lista na qual nós podemos começar a pensar se somos de fato testadores ágeis. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. E já serve para a gente começar a pensar: estou sendo um testador ágil? Será que eu tenho os princípios de um testador ágil? Se não tiver, eu preciso adotar, começar a adotar. E princípio é princípio, a gente pode aplicar em N situações que possam estar acontecendo nas nossas carreiras, nossos projetos, aí, tá bom? Então vamos lá. Tem 10 aqui, né? Que é prover o feedback contínuo, entregar valor para o cliente, ter uma comunicação face a face, olho no olho, né? Basicamente, eu ter coragem, manter as coisas simples, praticar melhoria contínua, responder às mudanças, ser organizado, focar nas pessoas e se divertir. Importante nisso, né? Se divertir é basicamente o último princípio, porque eu acredito que isso ele engloba todos os outros princípios, né? Tem que me divertir fazendo tudo isso e muito mais. Basicamente a ideia. Mas vamos tentar buscar então o primeiro princípio que nós temos, que é prover contínuos feedback, que é prover feedback contínuo. Então, ela começar dizendo assim, ó, dado que os testes eles conseguem direcionar os projetos ágeis, olha que interessante. Os testes conseguem direcionar os projetos ágeis. Isso não é uma surpresa, então, que feedback ele possui uma grande parte, né? Ele se coloca numa grande parte em um time ágil. Ele tem uma relevância muito grande, essa é a ideia. Primeiro ponto aqui é um qualificador importante que ela dá em relação aos testes. E o qualificador é que os testes eles direcionam projetos ágeis. Por que projetos ágeis são direcionados por testes? Porque na verdade os testes eles vão nos dar feedbacks das coisas que estão acontecendo. E principalmente da qualidade do produto que nós estamos desenvolvendo. Então, testes não é para a gente encontrar defeitos em si. Testes eles não servem para garantir a qualidade. Mas os testes eles conseguem ser direcionadores de onde nós estamos e o que nós precisamos fazer. Porque o teste em si ele não vai aumentar a qualidade do nosso projeto. O teste, cara, eu posso ter 100 automações. As 100 automações por si só aumenta a qualidade? Não. Porque o projeto pode estar uma bosta ainda. O projeto ainda pode estar ruim. O projeto não pode atender ali aos requisitos que os usuários precisam ter para resolver os seus problemas. As funcionalidades podem estar ok, tudo está funcionando perfeitamente, mas não resolve o problema do cliente, por exemplo. Para que serve o teste? O teste em si vai dar verdinho lá, mas certos aspectos a gente não conseguiu cobrir. Então os testes eles conseguem nos direcionar, porque ele pode dizer assim, cara, a gente está com uma qualidade boa, a gente está com uma qualidade ruim, a gente tem testes passando, mas a gente tem muitos problemas aqui acontecendo, então será se nossos testes são bons ou não em relação ao que nós estamos construindo? Percebe? Então os testes eles conseguem ser direcionadores para que nós possamos tomar decisões então e melhorar de fato a qualidade. Volto a dar o exemplo do Mike Bolton, que é a questão de exames. Os testes são muito parecidos com os exames que nós fazemos.
Os exames que nós fazemos de sangue, por exemplo, eles não vão melhorar a qualidade do nosso produto, mas eles vão conseguir dar direcionadores para que nós possamos, então, melhorar a qualidade do nosso produto. Vou fazer um teste lá, sangue de colesterol, para ver se eu tenho diabetes ou não, né? Se o açúcar a glicose, né, tá alta ou baixa. Sempre tem parâmetros, abaixo, acima e etcétera. Então, os exames em si vão me dar o quê? O estado real da minha saúde, o estado real do meu corpo ou outros tipos de exames, o estado real do meu coração. Eles não mudam o fato de meu coração estar ruim ou a minha saúde estar ruim, mas eles me mostram que está ruim. Eles me mostram onde está ruim e o que pode estar ruim. Aí, a partir desse momento, eu consigo, então, ter direcionadores para que eu possa melhorar a qualidade. Posso fazer, então, para melhorar o açúcar, colesterol, melhorar o meu coração? Que atividades eu preciso fazer? O que que eu preciso comer? O que que eu preciso evitar? Aí eu vou tomar essas atividades para fazer, pra quando eu fazer o exame novamente, não ter esses problemas ou o exame indicar que eu estou no caminho certo. Então, quando a gente fala de testes, eles vão nos dar esses direcionadores. E se o teste ele dá esses direcionadores, significa que isso é um feedback. Então, testes são importantes porque eles nos dão um feedback como o nosso produto está. Está ruim, se está mal, se está no caminho certo, ou se falta, ou se a gente entende que os testes que nós temos ainda não são suficientes, nós precisamos de outros tipos de testes. É basicamente essa ideia. E ela faz um paralelo muito interessante, ou na verdade um disclaimer, um ponto bem legal, que é ah, os testadores, o papel tradicional dos testadores, de provedores de informação, fazem com que isso seja preferencialmente, né, inerentemente, na verdade, inerentemente valoroso para times ágeis. Lá, olha que legal. Às vezes às vezes a gente só bate, né, no modelo tradicional, assim, no testador tradicional. Mas a gente tem que ver o que é bom e o que é ruim, né. E no modelo tradicional, se a gente de fato olhar para o modelo tradicional, a gente percebe que o cara, o testador que está nesse papel, ele tem uma característica de prover sempre muitas informações. Até porque ele não tem essa interação e comunicação dentro do time ágil. Às vezes ele está muito isolado lá, né, existe aquela barreira ainda, que não se comunica de fato com o time, então ele está muito isolado. E por ele estar muito isolado, ele precisa encontrar formas de se comunicar e que essa comunicação ela seja efetiva. Então, ele prover informações para que outros times possam tomar decisões. Porque se ele guarda essa informação, ele lascou a vida toda, porque está no final do processo, em um modelo tradicional. Então ele precisa ser muito mais detalhista, dar realmente, de fato, as informações que são boas ou são ruins, dar as boas e as más notícias, dar sugestões, ou seja, é um aglomerado de informações que ele precisa construir e informar para o time, para que o time possa dar ali as suas contribuições, fazer seus fixes, mudar regras de negócio, ou o que seja, nesse papel. Então é interessante que isso aqui é muito valoroso para quando nós viemos para onde? Para o modelo ágil. Quando nós falamos então de testadores ágeis. Nós podemos ainda continuar, se nós estávamos no modelo tradicional e tínhamos esse papel, essas características, não é que nós vamos deixar essa característica. Na verdade, essa característica vai nos ajudar bastante, então, em um modelo mais ágil. A gente vai conseguir utilizar muito mais ela, porque a gente precisa ser o quê? A gente precisa interagir, se comunicar ainda mais. E essa interação e comunicação, aliados aos feedbacks dos testes, a gente vai conseguir ter essa percepção, ou na verdade, aplicar esse princípio de prover feedbacks contínuos. Essa é a ideia. Se nós somos as pessoas que estão na frente de qualidade, não é que nós somos as únicas pessoas responsáveis pela qualidade. Nós estamos na frente, nós estamos encabeçando essa ideia. É interessante que nós temos um papel, um princípio que nos guie, que seja de prover feedback de forma contínua. Cara, sempre nós estamos comunicando o estado real da nossa qualidade. Sempre nós estamos comunicando o que nós precisamos fazer para alcançar a qualidade. Sempre nós estamos nos comunicando para que problemas estão acontecendo e talvez como nós podemos resolver. Sempre nós estamos nos comunicando para entender as insatisfações dos nossos clientes, se a nossa solução resolve ou não os nossos problemas. Pega a ideia? Então ela vai falar assim, ó, uma das contribuições mais importantes de testadores ágeis é ajudar o Product Owner, né, o PO, e os clientes a articularem requerimentos ou requisitos para cada user story
na forma de exemplos e testes. Olha que legal. Então, se feedbacks são importantes, se a gente tem product owners produzindo, temos clientes ali produzindo, necessitando de requisitos, um dos nossos importantes papéis, que são extremamente importantes, é de conseguir ajudar, então, essas pessoas a articularem suas ideias, a fim de que, beleza, deixa eu ver se eu entendi isso. E de trazer exemplos que possam elucidar esses requisitos, essas funcionalidades. E não só exemplos, mas transformar esses exemplos em testes. E como nós vamos testar para garantir que esses requisitos, de fato, vão cumprir o que deveriam cumprir. A pergunta que a gente faz é: o quanto de nós que de fato nós estamos o quê? Ajudando nossos POs e clientes a articularem essas ideias que estão dentro de User Story. Às vezes a gente pode ter um papel muito mais simplista de que nós somos certificadores de software. Um certificador não está preocupado com essa ajuda. Ele está preocupado em garantir que aquilo que foi desenvolvido está de acordo com o que foi escrito. Mas percebam que um testador ágil ele não para aí. Ele começa muito antes. Às vezes, você vai ter uma user story que não vai estar completa. Como que você certificar algo que não está completo? Aí a resposta eu tenho que ajudar então a desenvolver, ou a elucidar, a melhorar essa visão que o produto tem. Ah, Natan, mas isso é papel de produto. É papel de produto, gente. Mas isso não significa que nós não podemos ajudar. Essa é a ideia, esse é o princípio voltado. Como que nós damos feedbacks para os nossos POs, os nossos clientes, ou quem está escrevendo a user story, aos nossos PMs, para que nós possamos então entender como que esses requisitos vão funcionar? Se fazem sentido, se entregam valor, se vão ajudar ali os nossos clientes a resolverem o seu problema ou não, ou se é uma má ideia. Certificar é muito pobre, no sentido de que eu posso certificar algo que está escrito, mas se algo não está escrito ainda, ou se algo está em processo de escrita e que possui problemas, eu tenho que dar feedbacks. Isso vai além de uma certificação em si, mas eu ajudar o time a construir a melhor solução que nós podemos ter para os nossos clientes. E ao ajudar, eu posso colocar inputs de qualidade para que nós possamos ajudar o nosso time de desenvolvimento a entender esses requisitos, a dar exemplos desses requisitos. Entende? Então, ela fala aqui, ó, o testador, ele trabalha junto com todos do time para que esses requerimentos, né, eles possam ser executáveis também. É algo que eu posso, então, ter requisitos não tão complexos que eu não posso testá-los, mas pegar todos esses requisitos que vão se quebrar em critérios de A6, que vão se quebrar em cenários, e eu posso, então, diluir eles a fim de que cada um deles possam ser testável, tá bom? Testadores, programadores ou desenvolvedores e outros membros do time trabalham para executar esses testes mais cedo e frequentemente eles estão continuamente sendo guiados pelo feedback, né? Um feedback que de fato que faça sentido, né? Feedback que entregue ali uma ideia bem significativa, não um feedback à toa, intuitivo. Entendi. Eu queria frisar esses pontos aqui, que é bem interessante, porque, ó, testadores, programadores e outros membros do time trabalham juntos para que possam testar mais cedo. Cara, essa ideia de shift left tester, essa ideia de que eu não trabalho somente no final, eu não trabalho apenas quando eu entrego uma versão na minha mão para eu certificar, para eu homologar. Eu estou trabalhando desde quando a ideia está na mente de alguém e alguém está pensando sobre ela. Vamos discutir sobre essa ideia? Essa nova funcionalidade ou essa refatoração, da onde ela está vindo? Nossos clientes, por que eles estão querendo essa nova funcionalidade? Por que eles estão querendo reformular? Entendemos a dor? Beleza. Como que nós vamos fazer? Como nós vamos implementar? Quais são as regras de negócio? Quais são os requisitos? Ah, já escrevi aqui. Beleza, deixa eu me debruçar um pouquinho sobre esses problemas. Faz sentido, não faz sentido? Tem ambiguidade? Qual é a ideia disso? A gente vai discutindo, percebe? Cada vez mais testar mais cedo. E teste não significa apenas o conceito de execução manual. Se eu critico, se eu olho para um produto, se eu entendo as suas ambiguidades, se eu entendo a sua relevância, se eu pego os requisitos, transformo-os em testes, em exemplos, para que nosso time de desenvolvimento consiga entender melhor, isso é uma espécie de teste que eu estou fazendo já dentro do meu processo de desenvolvimento e não preciso esperar que o produto está pronto. Entende? A gente consegue ajudar o nosso time a testar mais cedo. Quanto mais cedo nós testarmos, além de ser um princípio de um testador ágil, é um princípio de teste de forma geral. Basicamente, essa
essa ideia. O quanto de testes a gente consegue fazer mais cedo? Aí, não se prendam a apenas a visão de uma execução manual, de um cenário, de um caso de teste, ou de uma execução automatizada. Não é essa a ideia. É a ideia de que tudo que nós fazemos para entendimento dos nossos produtos, para crítica dos nossos produtos, também conta testes que nós estamos fazendo. Então, quando nós estamos fazendo uma análise de uma user story, por exemplo, nós estamos ali fazendo um tipo de teste, porque nós estamos analisando, se debruçando, quebrando em partes, para nós entendermos de fato o nosso produto. É basicamente essa a ideia. Quanto mais cedo. Aí a pergunta que fica é: quanto mais cedo de fato nós estamos ajudando os nossos times a entregar, então, esse software? Fica aí a pergunta. E eles são guiados por um feedback significativo. A ideia de que, então, em todo esse processo que nós fazemos em cada vez mais testar, significa que vão ter o quê? Outputs. Essa é a ideia. Cara, se eu estou analisando meus stories, criticando meus stories, olhando uma insatisfação do cliente, vendo como que uma solução pode ser atendida, trabalhando junto com o PO, junto com o PM, trabalhando junto com o design, significa dessas conversas todas, dessa interação e dessa comunicação, desses drivers ou desses direcionadores que os testes estão produzindo, significa que eu tenho que fazer alguma coisa com essa informação. E o que é essa coisa? É feedback. Tudo que eu faço que tem a ver com o produto, eu preciso jogar para frente. Eu preciso envolver as pessoas. Olha, eu tenho essas informações aqui. Essa solução aqui não vai funcionar, porque nossos clientes estão precisando dessa outra funcionalidade. Olha, essa funcionalidade aqui vai dar muito bom, porque a galera tá reclamando muito lá na loja lá, faz tempo já dessa refatoração aí, que ninguém toca. Então vai ser muito interessante. Olha, a gente vai fazer esse tipo de testes aqui, ou a gente fez esse teste de usabilidade, a gente tem esses dois tipos de usuários, e essa funcionalidade aqui, ela casou mais. Fazer um teste AB, né? Às vezes a gente fala assim, vou fazer um teste AB, por exemplo. Joga um estilo de uma funcionalidade para certo grupo, joga outro estilo de outra funcionalidade para outro grupo e vê qual é a melhor. Essa aqui é a melhor. Pegou esses insights aqui. Eu vou fazer um teste aqui interno, né? Para ver se antes de lançar, por exemplo, uma versão e pegar feedbacks dos nossos próprios colaboradores. A gente pega uns feedbacks mais maduros. Aqui as informações que nós temos, os problemas que nós temos. Feedback contínuo. É nunca guardar a informação que nós temos para nós mesmos. Não adianta de nada. O que a gente vai fazer com a informação? O teste quebrou. Achei um bug. Vou só abrir esse bug num gerenciamento, num gerenciador de projeto, por exemplo, no Jira, um Azure da vida, por exemplo, abrir, colocar lá e pronto, acabou-se. Ou eu vou, de novo, né? Vou interagir e me comunicar com o time sobre esse problema. Cara, abrir, beleza. Vamos chamar o desenvolvedor, vamos chamar o PO, tá acontecendo isso aqui, é crítico, não é crítico, como vai resolver, é nessa funcionalidade, tem essas particularidades, envolve um terceiro, não envolve um terceiro, é um problema que a gente não encontrou, não conseguiu entender antes, a gente vai ter que reformular o nosso requisito, porque envolve uma mudança de banco de dados, vai impactar outra funcionalidade, e assim vai, percebe? E às vezes pode ser muito nisso. Agora, se for simples, beleza. Mas é a ideia de que a gente está se comunicando. Tá numa release. A gente tem esses bugs aqui, são críticos, minors, né? São médios. O que a gente pode fazer? Vai adiar ou não adiar a release? Como que eu posso ajudar? Tá aqui os meus argumentos. É feedback contínuo. Cada vez mais, aqui é interessante. Cada vez mais que nós damos feedbacks contínuos, nós acabamos nos tornando um pouquinho mais de referência. Por quê? Porque as pessoas vão ver a nossa preocupação de fato com o produto. As pessoas vão começar a conhecer a forma como nós pensamos, a forma como nós trabalhamos e a forma como nós executamos e trazemos o time em relação à qualidade. Então, basicamente, é essa a ideia, a gente trabalhar junto. Olha que interessante aqui, ó, ela fala. Quando os times encontram obstáculos, feedbacks é o único caminho para ajudar o time a remover. É isso, cara. Se você tem um problemaço numa release, o que você vai fazer? Comunicar, pô. Cara, eu tô impedido porque terceiro parou de funcionar. E aí? Vai só sentar aqui, vamos esperar voltar, gente. E acabou-se? Não, cara, como que a gente vai remover esse obstáculo? Como que a gente remove isso? Tava trabalhando uma funcionalidade nova. Só que isso gerou uma dependência de uma outra user story por algum motivo de uma outra squad. E agora? A gente precisava lançar amanhã, daqui a 3 dias. E aí? Cara, tem um problemaço aqui, como a gente vai resolver isso? A gente estava desenvolvendo a user story lá no meio, a documentação dizia que era de um jeito,
mas na prática o endpoint devolvia objetos diferentes com uma regra de negócio diferente do que estava na user story. E aí? O que a gente vai fazer, gente? Como a gente vai remover? Se as pessoas não sabem desses problemas, nada vai ser resolvido. É importante que a gente dê feedbacks de forma rápida e constante. Descobriu um problema crítico, mano, alinha o time. Descobriu um problema, vamos sentar junto, vamos tentar resolver. Junta todo mundo, e a gente decide como a gente pode resolver isso. Cara, problema na release, crítico problema. E a gente vai ir pra frente ou não com ela? Quais são os riscos de a gente ir pra frente com esse problema? A gente faz um comparativo em relação ao benefício de que é lançar essa feature ou a gente segurar por conta dessa criticidade. Vale a pena ou não vale a pena? Só que isso nós não vamos conseguir sozinhos como que é. Não temos esse poder. E nem se acha nesse poder. A ideia é que a gente, como time, de novo, não somos indivíduos só. Somos times que jogam junto, colaboram junto. A ideia é de então a gente consiga ali trabalhar nessa questão. Aí ela vai falar assim, ó. Nós entregamos uma interface que não casa ali, né? Que não dá match com as expectativas do cliente. E aí, cara, a gente fez uma história que no final, cara, não deu match, pô. As expectativas não batiam pô, com o cliente. Aí ela vai falar assim, vamos escrever então uma tarefa, um card, para nos lembrar, para colaborar junto com o time de negócio nos protótipos na próxima gestor. Olha que interessante. Existia um problema, a gente entregou uma funcionalidade que não, cara, no final não era essa a expectativa. O que a gente vai fazer então com isso? Pô? Esse é um problema, pra gente evitar que isso não aconteça de novo. Cara, já coloca lá então um card, da próxima vez, na próxima gestor, antes de a gente desenvolver essa parada aí, a gente vai trocar uma ideia de fazer protótipo, fazer usabilidade, trocar com o cliente, vamos trocar ideia com o UX, vamos validar para ver se de fato essa expectativa tá boa, beleza? Tu resolveu, tu viu o feedback? Pegou um problema, esse problema chegou, temos que resolver, cara, já toma uma ação aí então. Porque se a gente chega lá, não casou com expectativa, beleza. E o processo segue do jeito que tá, esse erro ia acontecer de novo. Possivelmente ia acontecer de novo. Porque ninguém ia ter essa preocupação, ninguém ia lembrar. Agora, como tudo card, ela fala assim, como tudo card agora, como todo user story, tem um card lá para ajudar a colaborar junto com o cliente. Em protótipos, por exemplo, aí deu bom. Aí, outra coisa que ela fala aqui, ó. A gestão, ela tá preocupada em como o trabalho tá progredindo, né? Cara, não sei, pô. Aqui é visibilidade, aqui, ó. Cara, não sei, a gestão não sabe como tá progredindo o trabalho. E aí? O que a gente vai fazer? Aí ela fala assim, ó. Feedback contínuo, cara. Se existe essa preocupação de fato, e se o time não tá dando essa visibilidade, vamos criar, então, um grande aqui, display aqui, que seja visível, um gráfico, né? Dos testes que foram escritos, dos testes que foram executados, dos testes que estão passando todos os dias. Vamos colocar uma big picture das funcionalidades que estão cobertas em cada teste, tendo não, que é outra questão que ela faz. Então, a ideia de, cara, se a gestão está preocupada, que não sabe como as coisas estão progredindo, é um problema. Porque, cara, não sabe onde tá. Se a gente tá no meio, no final da release, no início da release, se tá sem problema ou não, se tá indo bem. Cara, vou dar visibilidade. É a solução que ela dá. Cara, coloca lá um gráfico gigante lá. A gente executou isso, isso, isso. Do planejado é isso, isso, isso. Todos os dias. Todo dia. Visibilidade. Até isso se tornar normal. Não vai precisar dar tanta visibilidade assim. Mas é importante que a gente tenha essa visibilidade. Feedback contínuo. Porque se der um problema, beleza, mas aí deu problema onde? Pô, no último dia. Só que o problema foi descoberto no primeiro dia, pô. Aí no último dia da release, a gente fala sobre esse problema. Cara, a gente perdeu 5 dias, 3 dias, que não sei quanto que é o tempo de regressão, depende do projeto, né? Percebe? A ideia de feedback contínuo e rápido. Basicamente. Tá tendo problema em ter uma build mais estável? Aí o time da Lisa, eles começaram a colocar o número de dias que faltavam, né, para entregar aquela release de fato, né? Pra ter todo mundo focado. É que assim, imagina que você tá numa sprint e, cara, é user story atrás de user story e percebe que tu não tem uma build estável na tua mão. Cara, aí o que eles fizeram? Vamos colocar o dias que faltam pra gente fechar, né? Pra gente taguear a build da versão. Por quê? Se a gente tem uma build instável, faltando 15 dias, beleza, né? Beleza. Agora, se eu tenho uma build instável, faltando 2 dias pra gente fazer a release, mano, tem uma coisa estranha aí, pô.
Porque a nossa build está instável, falando então 2 dias. Por que ela está instável? Quais são as causas raiz? Quais são os stories? O que envolve? Então, essa visibilidade consegue ter uma urgência no time em tratar aquele problema. Porque se o time tem lá, pô, temos faltando. Vamos pensar assim. Vamos pensar que essa build ela tá sendo puxada lá da develop, beleza? Lá da develop. Todas as stories combinam para develop quando elas são implementadas em suas branches. Então a develop vai ser o cut, né? O corte para release, um processo de git flow mais simples, tá bom? Então, a ideia e o pensamento é, quando eu vou pegar o código da develop lá, e eu começo a sprint, e eu percebo que tem, cara, uma instabilidade, alguns problemas nela que não deveriam ter, de caminhos felizes, vamos pensar assim, tá bem instável. No início da sprint, pô, beleza, eu acho que isso aqui vai ser resolvido com o tempo. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá no developer, por exemplo. Ou quando você fazer uma junção de branches, por exemplo. Pode ser também ter de possíveis branches que vão para uma release. Pode ter essa instabilidade também. Beleza, show de bola. Aí passa a primeira semana. Vamos pensar que é uma sprint de 3 semanas. Né? 3 semanas. Aí quando chega na segunda semana, percebe que ainda tá instável ainda. Cara, tá instável ainda. Os mesmos problemas estão lá. Aí chega na última semana. Na última. E tá instável ainda. Cara, ninguém olhou pra isso. Não, pô, a gente não sabia. Tava instável, ninguém falou nada. Aí é treta. Quem vai ter a última semana pra descobrir que foi algo lá da primeira semana que tá causando essa instabilidade. Aí descobriu que esse algo tem a ver com um terceiro, por exemplo, que não vai ser comunicado, que precisa alterar, por exemplo, o endpoint do terceiro. Aí lascou-se, não vai ter tempo. E o terceiro resolver isso porque precisa abrir chamada para o terceiro resolver, e etc. Todo mundo sabe quando trabalha com o terceiro, às vezes é chamada atrás de chamada para resolver problemas. Tá? A menos que venha um top-down, né? Os caras lá de cima conseguem conversar, basicamente. Mas, percebe a ideia de visibilidade? Ela traria essa urgência. Então, percebam que a questão de nós termos uma feedback contínuo é para que a gente possa endereçar esses problemas, endereçar esses obstáculos que nós temos diante do time e que a gente possa não ter nada que nos impeça de entregar algo valoroso ali para o nosso time. Beleza? Eu queria começar o tópico 2, mas vamos parar por aqui hoje. Eu acredito que eu dei informação aí sobre primeiro o princípio dos 10 que nós temos aqui para descorrer. Eu acredito que uns vão ser mais rápidos, mas outros um pouquinho mais longos. Mas a gente fecha aqui então com essa aula nessa importância. Nós entendemos então, nas aulas passadas, a questão dos que é um testador ágil, o que é sua mentalidade, e agora nós estamos começando a explorar os princípios então que regem um testador ágil, e começamos hoje através do feedback contínuo. A ideia de que nós como QAs, nós como testadores ágeis, nós precisamos ter uma mentalidade, um princípio regendo as nossas atividades, que é de que feedback contínuo. Tudo o que está acontecendo em relação aos nossos testes, que estão direcionando os nossos projetos, tudo o que está acontecendo de problemas, nosso release, tudo que está acontecendo de problema em produto e negócio, em desenvolvimento, arquitetura, segurança, habilidade, e assim por todas as áreas que possam impactar a qualidade, nós não devemos guardar para a gente ou só escrever numa wiki e deixar lá para ninguém ver. Como que eu comunico? Como que eu busco, então, já remover esses obstáculos? Como que eu ajudo a endereçar esses problemas, a gente resolver esses problemas? A gente não quer só ser aqueles caras que vão levar problemas, pô. Mas a gente quer ajudar o time a mostrar que tem problemas. Gente, como que a gente vai resolver esse problema agora? Eu tenho uma sugestão. Ou quando nós não temos, quem tem uma sugestão para ajudar a gente? Pra gente conseguir endereçar e resolver esse problema. Nós não estamos aqui para jogar problemas na cara. Mas nós estamos aqui para nos preocuparmos com os nossos produtos em relação à qualidade, a fim então que a gente possa tirar esses obstáculos da nossa frente, para que a gente possa entregar no final da sprint, por exemplo, uma versão para os nossos clientes e a gente consiga. Isso vem através de um princípio que é feedback contínuo. Então, se hoje você é um pouco calado, já começa a desenvolver esses feedbacks. Tudo que você vai coletando de informações dos seus testes, que você faz, das situações de processos que você enxerga que tem problema, comunicar, chamar pessoas para conversar, mostrar esses obstáculos, mostrar esses problemas, porque eu acredito que isso, primeiro, vai dar visibilidade do seu trabalho, e as pessoas vão entender quais são as atividades que você está fazendo, isso vai levar você a ser uma referência no sentido de as pessoas entenderem que
você está preocupado de fato com a qualidade e mostrar que você não está trabalhando sozinho, você está trabalhando junto. Isso vai fazer com que o time tenha um senso, um carinho de fato a mais pela qualidade, porque você vai levar os argumentos, você vai levar as suas preocupações, você vai levar os problemas do time, não de apontar, mas de como a gente pode ultrapassar esses obstáculos. Então, a ideia com essa aula de hoje é a gente ter discorrido um pouco mais sobre a importância de nós termos esse princípio de prover feedbacks. Então, espero que, a partir de hoje, temos testadores ágeis, a gente possa ter o encorajamento, ter esse encorajamento, que a gente possa cada vez mais prover feedbacks sobre os nossos produtos, para que no final nós entregamos um produto com qualidade.